primeira vez. Quem está vindo aí do Derrete, se prepara que amanhã tem mentoria exclusiva para vocês, mas aproveitem o embalo nisso aqui hoje, porque hoje eu não vim aqui falar de emagrecimento. Nenhum dia eu venho aqui falar de emagrecimento. Eu venho aqui falar de vida, minha gente. E começar com essa música que foi enviada pela Ju, né? Essa música que fala sobre o nosso brilho, sobre a importância do nosso passado e de entender quem a gente é hoje, que a gente merece é brilhar daqui para frente, parar de se esconder, se reconhecer. Ave Maria, na hora que eu vi a letra dessa música aqui, eu entendi por que que a Ju mandou essa música. Não é sobre peso, não é sobre dieta, é sobre quem a gente decide ser, quem a gente se permite ser, quem a gente ousa ser. De cabelo cortado, a gente vai se apropriando da gente, a gente vai tendo coragem de olhar para certas vírgulas que a gente passava batido. E eu quero começar aqui hoje com uma pergunta. Eu quero perguntar para vocês uma coisa muito importante. Quem está acompanhando aqui vai entender ainda mais. E quem não está, vai aproveitar e internalizar isso daqui de uma vez por todas. Quem lavou a louça ontem à noite, antes de começar a semana? Quem lavou a louça da pia ontem? Porque aqui, minha gente, é sobre constância. Alexandre trouxe essa fala do lavar a nossa louça, de limpar as coisas que estão impedindo a gente de fluir, de começar a semana com esse check, essa lista da gente mesmo ali, a nossa louça. Porque é nessa constância, não é um dia lavando a louça, não. Não é um domingo lavando a louça, preparando a semana. É nessa constância que a gente abandona o passado, que a gente abandona os maus hábitos e começa a construir o futuro. Isso aqui não é motivação. A gente não constrói o futuro também com motivação. Não é só com força de vontade. Repetindo esse básico, é facilitando a nossa vida. Todo santo dia, tirando da frente o que você pode tirar, o que você tem controle. Eu vi um vídeo do Bernardino ontem, que ele estava falando que a vontade de se preparar, ela tem que vir antes da vontade da gente vencer. Desafiador isso, né? A gente já quer medalha, né? Ah, meu Maria! A gente já quer servir na calça 36, não é não? 38, 40, 42 que seja. A gente já quer a vitória. Ou a gente abraça esse processo, ou a história que a gente vai ficar repetindo é de arrependimento, de sofrimento, de vitimização. Vai ficar nisso, vai ficar raso e a gente vai desistir. Ou a gente estuda para passar na prova, ou a gente toma bomba. E é isso, a gente esquece desses detalhes. Ou a gente se prepara para uma entrevista de emprego, ou a gente vai ficar na lamentação. Por que que comigo, com você ia ser diferente? A gente é sortudo? Esta sorte aí de destino? Não posso dar essa sorte ao azar, minha gente. E o legal é que a gente está vindo aqui todos os dias para encarar um processo que não é sofrimento do recomeço de segunda-feira com o chicote na mão. Pelo amor de Deus, gente, joga esse chicote para lá. Agora, aqui não tem sofrimento, mas tem esforço. Para quem já está, para quem é velho de casa e para quem está chegando. Acabou. É para a gente brilhar. Aqui a gente tem esforço, mas a gente tem caminho com direção e apoio. E eu quero trazer a história do que a gente viveu esse final de semana. A gente foi para o hotel, Grande Hotel Araxá. Um lugar incrível, uma comida fabulosa, aquela coisa, né? Você pensa bem, nós fomos selecionados
para participar de um processo de cocriação num hotel que foi fundado em 1944, mas que quer focar nessa área do bem-estar. Ele já tem ali toda a estrutura, todos os serviços que oferecem, tudo ali, um lugar fabuloso. Mas eles querem melhorar, eles querem revisar, eles estão ligando o GPS deles todo dia para essa organização funcionar ainda melhor. Será que esse hotel funciona no improviso, minha gente? Será que eles deixam louça suja de um dia para o outro? Será que é no domingo que eles vão pensar o que, que vão fazer segunda-feira? Ou é no domingo antes? Será que eles tiveram um problema na construção dele? Será que faltou mão de obra? Que teve erro? Que teve que reformar, reajustar? Olha bem, gente. Olha bem essa história. Fiquei pensando nisso, mas eu fiquei pensando assim no detalhe para trazer para vocês como a nossa vida se une em pontos que a gente negligencia. A gente foi convidado para uma imersão nesse hotel, junto um grupo seleto de profissionais da área de saúde, tinha psicólogo, tinha empresário da área da saúde, tinha médico. A gente estava ali para junto co-criar essa área de bem-estar. Melhora contínua. E sabe o que eles colocaram a gente para fazer? Experimentar, vivenciar o hotel, viver aquele dia a dia ali. Para aí a gente conseguir entender, analisar e ter voz de propriedade para poder falar assim: olha, isso aqui é bom demais, a gente pode usar mais. Olha, isso aqui acho que não cabe aqui, a gente pode mudar isso para um outro momento. Isso aqui tá demais, vamos usar toda vez. Vamos ajustar aqui, ó. Vamos ajustar aqui. Vamos fazer melhor aqui. Olha isso, gente. A gente estava ali lavando louça. A gente estava ali organizando uma oportunidade de melhora na vida deles para aí melhorar a vida do outro. É processo, é melhora contínua. Eles não desistiram. Eles tiveram tantos desafios, gente. Eles inauguraram no meio da Revolução de 1940. Imagina aí! Estava fácil para botar o projeto na rua? Será que estava fácil? Eu não sei qual desafio que você pode estar vivendo hoje. Pode não estar fácil. Você pode ter vindo aqui hoje tomar ar, oxigênio. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui. Porque quando você pensa em desistir, você tem que lembrar de onde que você saiu, onde que você estava, como é que tudo começou, como é que está sendo essa sua construção. Eu me fiz essa pergunta várias vezes esse final de semana, porque como eu estava convivendo com pessoas que eu tive que me apresentar, tive que contar um pouquinho da minha jornada, é quase que inevitável que as pessoas olhem para mim e foquem no meu prato só. O que que a Luciana come? O que que ela está comendo? O que que ela está fazendo? Meu Deus, ela deu certo. Nossa, como é que ela vai fazer? Meu Deus, como é que ela vai fazer? Nesse hotel com esse tanto de comida o tempo inteiro, a gente tendo que experimentar, a gente tendo que falar o que que acha, o gosto, o que que é aquilo, o que que é isso. Comida o tempo todo. Eu fiz questão de tentar mostrar para eles, na minha naturalidade, na minha realidade, o que que é emagrecer comendo o que gosta.
O que que é emagrecer e manter o peso vivendo o desafio de um hotel, onde eu nem paguei para estar? Eu nem paguei. Era aquele momento, né? Vamos aproveitar! E eu aproveitei. Mas tão diferente do que era antes na minha vida. Eu me programei. Eu lavei a minha louça todos os dias. Eu não deixei acumular nem um dia. Eu levei a minha balança. Eu levei a minha balança. Aquela magrinha assim, ó, pequenininha que a gente pesa em cima dela com o pé assim torto. Eu estava guiando o meu processo, minha gente. Eu deixei a comida participar desse final de semana. Ela não foi a protagonista. E eu comi o que eu quis. Eu tive dia de excesso. Teve dia que eu ganhei 600 gramas de um dia para o outro. A minha balança aí. Só colocar, gente, no Google, balança portátil espelhada. Manda entregar na sua casa. Manda, olha lá, tem Amazon, tem Magazine Luiza, escolhe o preço lá que vocês quiserem e gruda com ela em vocês, porque ela foi parte fundamental da minha lavada de louça diária com o meu GPS. Eu comi o que eu quis. Eu comi doce todos os dias. Luciana, que estrago, hein? Ontem, na hora que a gente estava vindo embora, eu ganhei uma massagem que não tinha dado para encaixar durante a visita, durante a programação. E a minha foi ontem, 10 horas da manhã. E eu encontrei com duas pessoas lá que estavam no projeto e falaram assim: E aí, Luciana? Nossa senhora, vamos embora fazer uma massagem, né? Drenar bastante para sair tudo que a gente comeu aqui, todo o excesso. Eu falei: Ah, eu não estou precisando de usar essa massagem como tiro de misericórdia, não. Aqui tá tranquilo. Tem um excessozinho aqui, mas. E nada que uma massagem resolva, né, gente? É por aí. Ficar esperando a massagem resolver, a drenagem linfática tirar para fora. Não. A comida participou, eu não deixei de ser protagonista e a experiência foi ainda mais rica, porque eu fechei uma semana com 100 gramas a menos. Podia ter tido outro final essa história. Mas lavar a louça todos os dias fez muita diferença. E se eu não tivesse lavado, que bom que eu estou aqui reforçando as minhas palavras para vocês, porque eu preciso de mim todo dia, mesmo com 9 anos e 5 meses de manutenção de peso. Se eu não fizesse isso, eu não ia estar aqui nem para contar essa história. Eu tenho essa chance todos os dias e é para essa chance que eu vim convidar você aqui, que está começando essa segunda-feira junto com a gente. Lava sua louça se você não lavou ainda. Se organize se você ainda não está organizado. Está na hora da gente melhorar e facilitar para a gente, por nós. Melhor do que ontem e pior do que amanhã. Ai, credo, Luciana, você fala essa frase toda vez. Eu faço o que eu faço. Eu falo o que eu faço. Eu não leio, não. Eu pratico. E eu vou fechar aqui hoje, agora, com um depoimento que me inspirou para trazer essa música do K-pop. Ainda sou super atualizada, né, minha gente? A adolescente que habita em mim continua bem viva. Up, 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 como fala a música. Eu vou para cima, para cima, para cima, em todos os sentidos. Para cima e para cima, porque eu encaro a minha jornada. Não deixo para depois, não, minha gente. A bola de neve cresce, vai ficando tão duro. E se a bola de neve tá grande, bora começar a girar ela para o outro lado, porque não podia ter lugar melhor. A Ju trouxe um depoimento tão maravilhoso semana passada, eu não sei se ela está aqui. É, ela conta de como ela chegou desacreditada e como aos poucos, no processo, na constância, nas conversas com ela mesma, ela foi desabrochando e hoje já são quase 15 quilos.
E é muito mais do que 15 quilos, né? É o olhar para ela, é o sorriso, é a música que ela se permitiu escutar. Deixa eu ler aqui o depoimento dela para vocês. Espera aí que eu não consigo ver por aqui, não. Por aqui eu consigo só mostrar a foto dela, que eu não posso deixar de colocar aqui para vocês, enquanto eu leio aqui. Mas até eu apertar esses botões todos, né, minha gente? Espera aí que eu vou conseguir. Espera aí que vai. Tô. Consegui. Estão vendo a Ju aí? Olha o que ela fala, gente. Oi, gente linda, vou me apresentar a esse grupo. Sou a Ju Gaúcha. Barbaridade, tchê, de Passo Fundo. Estou morando em Curitiba tem alguns anos. Sou casada, tenho 44 anos, sou mãe do Lucas, da Ana, dois presentes em minha vida. Minha história com a balança é antiga, sempre brigando, sempre tomando remédio para emagrecer. Em 2023 eu tive crises recorrentes com dores na coluna e me obriguei a fazer exercícios. E pensava, agora eu vou entrar na linha. Que nada. 3 anos com atividades e nada de resultado. Cheguei no MC desacreditada e desanimada, e aos pouquinhos fui me envolvendo no processo, assistindo às aulas, participando dos shots, e aos poucos foi acontecendo o meu desabrochar. Foi fácil? Claro que não. Tive muitas conversas civilizatórias comigo mesma. E agora, após quase 15 quilos, percebo o meu amadurecimento interior, o meu olhar diferenciado, o meu sorriso. A minha camiseta da foto, a minha camiseta da foto, olha aí, bem grande para vocês. É o meu mantra diário. Me amar todos os dias, me escolheu. Essa mudança só aconteceu por mim mesma e pelo nosso MC. E a música que eu escolhi tem uma versão em português e em inglês para vocês escolherem. Eu mostrei só uma. Ela mostrou as duas no grupo. Eu cansei de me esconder, minha gente. E chegou a minha hora de brilhar. E é para mim mesma. Espero que ajude alguma de vocês a se conectarem com a pessoinha que está aí dentro de você. Preciso falar mais alguma coisa? Isso daqui, minha gente, é um hino de amor que a gente pode tocar para nós mesmas, lembrando que a gente não precisa ser perfeita, mas precisa lavar a nossa louça. A casa não precisa estar um brinco, mas a pia tem que estar vazia. Você não precisa de mais uma dieta. Você precisa de um processo que você consiga levar ele para o resto da sua vida. Você não precisa de motivação, não. O motivo para a ação está aí dentro. Você precisa de direção, de método, de se permitir e lembrar que você está aqui só porque você nasceu para ser ainda mais feliz do que você já é. Bora começar o nosso dia? Bora começar o nosso dia? A Ju tá aqui, Alexandre. Você conseguiu achar ela? Tem uma Ju aqui, mas eu não sei se é ela, Lu, que tá com a câmera fechada, então eu não sei. Deixa eu ver se ela me respondeu aqui. Ver se ela. A Ju que tá aqui é a Ju que fez o depoimento? A Ju Hack. Eu acho que não. É, eu acho que não. Que engraçado, sumiu ela daqui. Ela não Mas viu meu recado mesmo, não. Não deve ser ela mesmo, não. Mas em outra oportunidade, a gente traz ela aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? muito bem, Lu, maravilha. Bom dia, moçada, tudo bem? Que bom, hein? Que bom. Espero que o final de semana de vocês tenha sido espetacular. Primeiro, eu quero só comentar aqui algumas coisas aqui do chat que eu peguei aqui, bacana. É, A Vânia colocou: não consegui lavar a louça na sexta, mas eu consegui lavar o domingo. Yes. Que bom, Vânia. Que bom que a gente conseguiu.
lavar o domingo. Eu dividi a minha experiência, lembra que a gente falou aqui, moçada, na hora que quem está chegando aqui hoje, a gente está falando da parte da organização para a gente. Se a gente lavou a nossa louça, se a gente se organizou para a gente, se a gente está preparado para o dia de hoje, né? Então, quem está aqui hoje, no programa, começando hoje no The Headset e tal, e ainda não assistiu nenhum conteúdo, não lavou a louça. Ainda não começou. Está num processo para falar que é difícil e tal, mas dá para virar o jogo hoje. Quem está na fase um, nós estamos entrando na semana 3. Já deveria ter assistido o conteúdo da semana 3, que vai te ajudar a entender ainda mais a mentoria que nós vamos fazer hoje à noite. Quem está na fase 2, nós estamos na semana 3. E a gente vai falar amanhã sobre a questão de resiliência, mudança, resiliência, desse processo contínuo que a gente se aperfeiçoa com a prática, para ajudar a gente a lidar com esses processos de mudança. Quem está na fase 3 tem que ter assistido o conteúdo também da fase 3, como é que a gente lidera a nossa vida para a gente conseguir fazer as perguntas certas, né? Então, a gente está organizado. Eu sempre vou estimular vocês a pensem em tentar se organizar na sexta, porque você já se organiza para o final de semana e já arranca bem a semana. Para o domingo ser menos de ansiedade, para você aproveitar melhor o domingo. Então, você vai melhorando na sua organização. Então, sexta é um ótimo dia para planejar, né? Porque você não precisa ficar lá um dia inteiro planejando. Você vai se organizar ali, meia horinha e tal, como é que você ganha e como é que você usa o final de semana a seu favor. Então, check, é sobre isso. A Mariana, que está na fase 3, que bom, Mari. Na quarta-feira, a gente tem a mentoria da fase 3. A gente vai falar de mentalidade grau 1 e mentalidade grau 2. Né? Por isso que a gente tem a fase 1, fase 2, fase 3, porque a gente vai continuar, tem manutenção e tem o domínio, porque a gente vai continuar questionando o tempo inteiro os processos. Todo o processo de crescimento ele vai ser questionado o tempo inteiro. Lembra que você já aprendeu sobre isso, né? Porque ela colocou, questionei nesses dias se serei capaz de seguir em frente. E aí a Andrea colocou um comentário muito bacana. Lembre do nosso ponto de partida. Porque toda vez que a gente... tá difícil ser magra. E ser Exatamente. gorda era mais fácil, Mari? É. E aí, Mari, a Mari já está na fase 3, tá, gente? Eu acho que a gente tem que começar a mudar os comportamentos, né? E colocar em prática o que a gente está aprendendo aqui, né? A gente está reforçando desde que a gente chegou aqui, desde a semana passada, as coisas negativas. Está grudado aí no negativo. O tempo inteiro grudado e reforçando o negativo. Então, a pergunta que a Andrea colocou lembra o ponto de partida como se estava fácil ser gorda. Está fácil ser gorda? Está fácil ficar escondendo atrás da comida? É fácil? É legal? Lembra que a gente já vem trabalhando aqui há muito tempo. Essas são as conversas civilizatórias, lembra disso. Lembra do seu livro aqui, minha querida. Lembra do livro Ó, que você escreveu, né? Lembra do livro maravilhoso que você escreveu. Então, é essas conversas que a gente precisa reforçar o tempo inteiro, porque a gente vai ter dias ruins, semanas ruins, meses ruins. A gente vai ter. Mas vale a pena a gente seguir lutando e fazendo as perguntas certas. Então, é sobre isso. Moçada, eu só queria falar sobre especificamente, então, o organizar a agenda é isso, o aproveitar a agenda é isso. Quem é do Derrete também vai ter um plantão 17h30 às 18h30. Fase 1 tem as mentorias, fase 2 amanhã, 19h19, fase 3 na quarta, 19h19. Esse evento, como a Lu falou, a gente estava com várias pessoas, vários especialistas de várias áreas, né, na área de saúde mental, tinha pessoas, é, comunidades, né, várias comunidades de saúde e bem-estar, a comunidade do luto, pessoas que ajudam outras pessoas a lidarem melhor com o luto, especialistas em yoga, várias linhas, todas as linhas ali presentes, e foi muito interessante essa troca. E foi mais interessante ainda a conversa de que, caramba, bicho, se eu estou ganhando peso, eu tenho um problema de direção. E não é sobre a comida, como a Lu falou aqui, né? Que a gente fica preso aqui na comida. A gente já quer uma medalha antes de começar e a gente fica preso apenas no prato, né? Todo mundo preso o tempo inteiro no prato, e saúde e bem-estar é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Não é simplesmente a comida. Então, que bacana que a gente está num caminho, processo de integração que a gente consegue fazer. Então, várias pessoas sabem o que fazer, mas não conseguem fazer.
Mas teve uma prática, uma das práticas que me marcaram muito. A primeira, essa questão da gente, que a Lu comentou, da gente se permitir experimentar, né? Se permitir, se abrir para o novo, experimentar as coisas, degustar com outra lente, com outra coisa. Então a gente realmente foi para um lugar que eu não tinha noção que é tão mágico assim. Mágico porque tem 80 anos de história, mágico porque é um lugar diferente, mágico porque tem as águas medicinais que já são utilizadas há muito tempo, mágico porque foi feito um planejamento por trás daquele hotel para entregar outras áreas, inclusive a Lagoa da Pampulha, que eu não sabia, que é o Circuito das Águas, Composto de Caldas, São Lourenço e tal. Quem não conhece essa história é maravilhoso, né? Então a gente está falando de planejamento, da pessoa ter sonho por algo maior. Então estava tudo ali envolvido, mas como é que eu permito aquela questão? E sempre as pessoas fazem o que estão dispostas a fazer. Então teve um yoga às 7 horas da manhã. Teve gente que não foi, a gente foi. A gente aproveitou tudo. A gente aproveitou tudo porque a gente adora isso, ter experiências, experimentar e tal. E no final no último dia a gente foi num lugar, numa ducha lá, uma ducha natural, um negócio assim que a gente tentou ir durante 3 dias e não conseguiu. A gente conseguiu ir no último dia. A gente A não ducha da desistiu. Dona Beija, Alexandre. Olha como é É, que eu tô linda, gente. e a gente não desistiu. A gente falou assim, não, a gente quer ir lá. Né? A gente foi lá 3 vezes. Não, a gente foi na quinta, a gente foi na sexta, a gente foi no sábado, não deu. No domingo deu. No sábado, pra vocês terem uma ideia, a gente foi de manhã, estava fechado. Aí na hora que abre agora à tarde. Na hora que a gente chegou à tarde, fechava 5 horas, 3h30 a pessoa passou mal e teve que ir embora. Tinha uma pessoa lá que permitia a sua entrada. E a gente continuou persistindo e fomos no domingo. E foi uma das melhores experiências que eu tive ali. Extraordinário. E aí, a pessoa que estava lá em Araxá, né, a pessoa que estava lá, que cuida ali, que fica ali olhando todo mundo tendo aquela experiência incrível e tudo mais, eu falei assim, oh, que bom, isso aqui é bom, vale a pena, aí ficamos conversando ali. E a senhora já experimentou e tal? Eu falei assim, eu nunca entrei nessa ducha aí. Porque eu não gosto Deus me livre, eu não gosto de água fria, não sei o que e tal. Assim, meu Deus, a pessoa mora ali, trabalha ali com esse negócio, vê, escuta as sensações e tal, não se permitiu nem experimentar para falar se gosta ou não. Nós somos muito assim. Né? E, de novo, não é uma coisa que a gente está falando que você tem que se matar, não, é você entrar ali, experimentar. Ela nunca experimentou, mas é sobre ela e tudo mais. E aí foi uma experiência incrível e tudo mais, mas a Luciana arranjou um amigo. Você sabe que a Luciana tem dificuldade de comunicação, de fazer amizade e tudo mais. Eu não sei como que cada um tinha como se fosse um box individual, com uma ducha individual lá e tal. Aí a Luciana ficou num lugar, eu fiquei em outro. Aí no final das contas, eu fiquei lá, assim, na hora que eu tô saindo, tá a Luciana conversando, gritando com o cara do lado, que estava no box do lado lá. Aí descobriu que o cara era dono da empadinha, É Dudu, é o dono da empada. dono da empada de Araxá, não sei o que, tarará. Mas o que ela, sei lá o que tocou ela, mas o que aconteceu é o seguinte: esse cara ele gritava dentro do negócio, agradecendo, Sim. agradecendo aquele negócio tal maravilhoso. E ele é de Araxá. Eu falei assim: não, meu amigo, eu venho aqui, todo final de semana eu venho aqui. Eu dou minha corrida e tal, venho aqui agradecer. E minha esposa fica lá no sofá, boletada, lá no sofá, com a minha família, não sei o quê, mas eu vim aqui sempre. Então, o bacana dessa história é que é em Araxá, uma cidade do interior e tudo mais, tem várias coisas extraordinárias. Primeiro que eu aprendi, extraordinárias na nossa cara, na nossa cidade, no nosso estado, que nós não conhecemos e não valorizamos. Exato. A experiência que a gente teve nesse lugar, entendendo o que é esse lugar, são poucos lugares no mundo que tem tanta coisa unique como ele tem, porque ninguém tem aquela água, ninguém é difícil ter aquela estrutura vinculada, aquelas pessoas que são super hospitaleiras, tem um conjunto ali muito interessante, mas a gente não valoriza e muitas vezes a gente não conhece e não experimenta, porque é sempre sobre o outro. Então isso também me chamou a atenção. E a outra coisa que me marcou muito foi numa prática que a pessoa foi fazendo o trabalho da gente e tudo mais, e ela falou assim, cara, a gente tem um lugar lá,
e aí eles estão usando ciência quântica e medicina, que é uma estrutura de uma mandala de 8 pontas, que é um negócio extraordinário também, um lugar muito interessante, que vem um indiano que construiu aquele lugar e tudo mais. Então, eles também estão pegando a história daquele lugar, entendendo muita coisa que se perdeu ali no passado, mas era um lugar do ser, que falava sobre o ser. E aí essa pessoa do hotel, ela foi mostrar a gente, foi falar para a gente dessa história do ser. E aí na hora que ela fez um monte de coisa e tudo, e ela pegou e falou assim, olha, agora tem uma coisa, vocês já pararam para chamar o nome de vocês? Para chamar o nome de vocês? Em algum momento da vida? Em algum momento assim, vocês têm essa prática de chamar o nome de vocês? Porque a gente está sempre chamando alguém. A gente está sempre pedindo ajuda para alguém, chamando alguém, conversando com alguém, filho, não sei o que, tarará, e a gente esquece de falar o nosso nome. Ou muitas vezes a gente só fala o nosso nome para maltratar a gente, para brigar com a gente, xingar com a gente e tal. Alô? Oi, voltou, né? Vai, Cândica, você travou, você travou. Voltou, né? Voltou. Então foi uma prática de da gente estar com a gente e tudo mais e falar o nome da gente. E chamar pela gente, pela gente. Então, assim, caramba. Então, eu nunca tinha falado meu nome com esse olhar, né? E é uma outra oportunidade de a gente ter uma conversa civilizatória com a gente. Então, é sobre essas coisas que a gente vai construindo, vai melhorando, vai regando, vai colocando uma nova lente e vai ficando mais fácil. Então, é isso aqui que a gente está fazendo, moçada, junto. É sobre isso. O dia de hoje, ele é muito especial, né? Para quem tá, as pessoas que já estão aqui, E a Ju chegou, viu, Alexandre, depois para a gente poder chamá-la aqui. que estão perdidos ou que já estão aqui há mais tempo e tudo mais, utilize as 14 horas de GPS para ter a conversa adequada. 4 semanas, duas com 75%. Performance é o resultado das suas respostas, frequência se você preencher o GPS todo dia. Acima de 75% e esse é o resultado melhor. Abaixo você tem mais oportunidade, geralmente você deveria estar ganhando peso. Por quê? Problema de execução. E se isso aqui é abaixo de 80, você não olhou para você todo dia. Você está fazendo sem capricho. Então, esses são os relatórios que você vai ter. Está lá bonitinho, olha para essa tabela para ver como é que você está, o que, que ele vai te dizer aqui, leia com tranquilidade, tem um vídeo ajudando a gente, olha para o seu gráfico, olha para essa curva aqui, né? O caso da Mariana, aquelas coisas, na hora que a gente pensar em desistir, dá uma olhada nessa curva aqui. Como é que está a sua curva? Será que sua curva está te convidando para desistir? Será? Será que essas 4 semanas aqui você fez o seu dever de casa mesmo? Né? Você só vai desistir se você fez, né? Se você não fez, você vão fazer, né? Porque é sobre fazer. Então aproveita essa questão. Mas as perguntas que a gente vai lidar no dia de hoje, né? Que a gente vai sempre estar falando, não estou conseguindo acompanhar o grupo, é muita mensagem e tal. Você nem precisa acompanhar o grupo, lembra? Se você quiser sair do grupo, você sai. Isso aqui é para quem está no grupo principal. Mas quem tá no Derrete, a gente está mandando mensagens lá, a gente está mandando depoimentos lá, sim. Porque a gente acredita que isso fortalece o nosso processo, destrava o nosso processo interno. Se você não quiser ler, não leia. Não tem nenhum problema. Mas lembra que são dois grupos, né? Quem está no programa Premium tem um grupo principal e o diário. No diário a gente está sempre colocando um resumo lá. Mas se você se abrir, você vai encontrar respostas extraordinárias para você não ficar paralisado. Porque é na troca aqui que a gente cresce. É aqui nessa sabedoria que a gente vai crescendo. A outra pergunta é: fiz tudo certo essa semana e não consegui emagrecer. Está correto? Não, não está correto. Dificilmente em uma semana, eu estou falando de uma semana, os relatórios são de uma semana, se você ganhou peso, alguma coisa tem de oportunidade. E eu te garanto que não é hormônio e não é menopausa. O hormônio, a menopausa e tudo mais são processos que, se você não se alimentou bem, não nutriu bem, realmente, ou é o motivo porque você não se nutriu bem. É o motivo que você comeu mais do que deveria, porque a balança não sobe do nada, ponto. Então eu tenho que tentar buscar essas respostas. E tá tudo bem se eu não conseguir. Mas lembra só que essa é minha responsabilidade.
Essa é a minha responsabilidade, entender o que eu fiz, né? Então a gente fala, essa é a semana que a gente vai falar muito do pente fino do GPS. Nem sempre o que você faz certo é correto. Você bebeu a sua água, mas bateu a sua meta de água mesmo? Será que bebeu água o suficiente? Eu nunca bebi tanta água na minha vida como esse final de semana. Nunca bebi tanta água na minha vida. Caramba, e eu tive um resultado extraordinário. Eu fiquei impressionado. Mas eu nunca bebi tanta água na minha vida. Será que você está bebendo a sua água? Ah, mas e se beber mais água, não dá problema? Então, olha, eu nunca bebi tanto. Deu bom. Deu bom demais. Mas é a sua meta vezes 35 ml. Você está tomando. Você está medindo isso diariamente? Que se você não está medindo, você não está tomando. Provavelmente. Você pode ter comido apenas um carboidrato restrito, mas comeu na quantidade certa do carboidrato? Você comeu na quantidade certa ou exagerou na quantidade? O prato tem que pesar 300 gramas, 120 a 150 de proteína. Então veja se a quantidade foi ok. Porque se você não está comendo seu carboidrato, não vai dar bom. E se você está comendo mais de um carboidrato, não vai dar bom. Então, se não comeu carboidrato, você vai perder pontos. Se você comeu mais de um, você vai perder também. Então, dá uma olhada qual carboidrato está te favorecendo, o horário que você está comendo esse carboidrato. Você está privilegiando o horário do almoço? É a recomendação, é onde você vai ter melhores resultados também. Ah, legal. Alexandre, já conseguiu dormir melhor? Está conseguindo melhorar o seu sono? Está pensando em uma higiene no sono? Como é que é essa higiene do sono? Poxa, moçada, a partir de 8 horas, 9 horas da noite, você vai dormir às 10, 2 horas antes de dormir, para de mexer com o celular. 2 horas para de pensar em coisa ruim, pratica a gratidão na hora de dormir, comece a tomar um chazinho na hora de dormir. Ou seja, como é que você vai começar a melhorar? Não vai ser de um dia para o outro. Não evita café, né? Depois, vou só café, vou até na hora do almoço e tal, se o café está me prejudicando ou não. Mas eu sou louco com café. Toma café sem cafeína. Como é que você está fazendo para tentar melhorar isso aqui? Você comeu realmente de 3 em 3 horas, um lanche pequeno, uma mão, uma fruta com castanhas? Você comeu de 3 em 3 horas ou não? Está com medo da comida ainda e tudo mais? Porque isso aqui vai ajudar a acelerar o seu metabolismo. Isso aqui vai diminuir as compulsões. Isso aqui vai facilitar você lidar com a fome emocional. Isso aqui não vai deixar você passar fome. Então, você está melhorando um processo, um mecanismo interno que seu cérebro está sempre. Ele já sabe que você é uma pessoa que está acostumada a passar fome. Então, se ele já sabe que ele consegue ficar sem café da manhã, ele consegue ficar sem lanche, ele consegue ficar sem comer. Mas em uma hora ele vai ter que comer e aí ele come muito, e guarda muito. Tá bom, eu comi de 3 em 3 horas, mas a quantidade dos lanches está certo? Tá certo? Então, se observe bem se realmente fez tudo certinho, mesmo assim não emagreceu, mantenha o foco, a consistência, porque cada organismo tem seu tempo, confia no processo, ele vai baixar. Então você Não há quem exija. tem mais uma semana para você fazer, continua fazendo certinho, tá? O que que eu faço? Segue o GPS ao pé da letra, certinho, como eu falei aqui. Analise as suas emoções, respeite as suas emoções, né? Se pergunte se você está bem mesmo. Naquela pergunta que a gente está fazendo lá de 1 a 10, 1 é ruim, 10 é bom. Você está bem mesmo? Você está bem com você mesmo? A sua conversa com você está bacana? Você está conseguindo ver luz no seu processo? Não, Alexandre, eu só estou vendo aqui que eu não estou conseguindo, que eu estou estressado, que eu não consigo, que eu não... Então você não está conseguindo luz no seu processo. Você só está buscando o estresse no seu processo. Eu estou paralisada, estou aqui estagnada, só fico falando que eu estou perdido e tudo mais, e não estou bem emocionalmente. Respira e começa, vai lá, assista e vamos embora. Cuidado com o belisquete, né? Ficar sem beliscar, sem consertar o queijo, né? Come um pedacinho de queijo, vou comer mais um pedacinho aqui e tal, um pouquinho de nuts e vai comendo e tal. Detalhes fazem toda a diferença, é o pente fino no detalhe. Vocês vão ver nesse processo que tem pessoas que vão ter a mesma performance que você, tem gente que vai emagrecer 2,5 kg e você vai emagrecer 500 gramas. Por quê? Porque cada corpo é um corpo. Tem gente que está tomando remédio, tem gente que está com os pais. Eu não sei de onde que você está partindo. Tem gente que estava tomando remédio para emagrecer, tem gente que já vinha de uma dieta restritiva. Então depende, cada um respeite o seu processo, é o seu processo. A única coisa que eu quero que você veja é se você teve a performance 75, porque essa aí todo mundo pode fazer. Independente da sua idade, independente do seu metabolismo, independente de tudo. 75 todo mundo pode fazer. Então mira no 75. E novamente avalia como é que está a minha ansiedade, meu sono, seu intestino funcionou? Porque se o intestino não funcionou hoje,
ele prejudicou o seu resultado hoje, está tudo bem. Quantidade de tudo isso aqui. Então, o que não pode acontecer é a gente também se conformar, né, e achar que, ah, não, deixa eu ver aqui. Não, entenda e tal. E se tem dúvida, venha para os plantões. Eu vou chamar todo mundo para os plantões às 17h30, 18h30, de dúvidas. Quem quiser tirar dúvida, venha. Quem quiser tirar dúvida do GPS, venha. Qualquer fase, não tem nenhum problema. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer, eu vou chamar. Né? Então, aproveite para botar para quebrar. E aí, o que eu faço? Continua seguindo. Né? A outra pergunta. Você realizou as compras sugeridas? Está se planejando para o dia seguinte? Mudou o ambiente na sua casa? Consumiu os conteúdos? Também vai te ajudar a ficar menos perdido, a entender mais, a se perceber mais. Né? A gente está fazendo algo pela gente. E essa aqui é a clássica. São duas coisas clássicas que tem aqui. Uma mensagem e esse negocinho aqui. A mensagem, ela fecha essa parte, que é uma mensagem de uma querida aqui do MC, que é um clássico. Então, o que a gente está buscando é isso aqui, gente. Meus aprendizados das últimas semanas. Seguir o GPS emagrece, falta de água incha, excesso de sal incha, exercício emagrece da energia se feito pela manhã, exercícios à noite me deixam sem dormir, leite trava meu emagrecimento, preciso de água morna, mamão e ameixa para o meu intestino funcionar, ficar sem açúcar foi fácil, carbo restrito faz bem, comer depois das 20 engorda, ficar sem comer trava o emagrecimento, e tudo isso porque o GPS me fez pensar e analisar sobre o meu corpo, as minhas reações. É isso que a gente está querendo te estimular aqui. Obrigado. O seu emagrecimento tem sido a melhor consequência. Moçada, é essa percepção aqui que eu gostaria que vocês tivessem. Tira um pente disso aqui. Se você ainda não está conseguindo perceber isso, está faltando autoconhecimento. Eu estou indo no automático, eu estou na correria. Calma, respira. Respira. Não é corrida de velocidade. Eu tenho que ser capaz de identificar quais são os alimentos que travam o meu processo, quais são os alimentos que não me fazem bem. Quando eu faço academia, meu corpo demora 2 dias para baixar. O que que... Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam. Sobre vocês, o que prejudica seu sono, o que não prejudica. Como é que ficar sem açúcar melhora a pele? Como é que tomar água melhora a pele? E a parte das emoções, que é como a gente acorda todo dia, se a gente está no muro da sobrevivência ou da vivência, mas a gente vai trabalhar isso essa semana, é isso aqui. Né? Porque a batalha sempre, a primeira batalha do dia, por isso que a gente começa ativando o GPS, é vencer a gente mesmo, está dentro da gente. Então, esses dois bonequinhos, como é que você está aqui hoje? Caraca, aqui é os dois bonequinhos aqui contra um dragão. Caraca, é muito grande, não tem como vencer esse dragão, né? Uma pessoa, mesmo momento, mesmo lugar, mesma situação. Como a gente está aqui nesse grupo hoje. Tem pessoas que estão aqui. Caramba, é muito difícil, eu não consigo vencer. Né? A gente começa até a falar, eu não vou ser feliz magra, como se eu tivesse feliz gorda. Olha o que a gente falou aqui hoje no início. Como se a gente estivesse feliz gorda, sem conseguir andar direito, sem conseguir abaixar direito, com dores, tomando remédio todo dia, como se a gente estivesse feliz lá. A gente está com essa mentalidade aqui. É muito grande, não tem como vencer. Como se o que a gente estivesse fazendo estava fácil. Lembra disso. E esse aqui é o bonequinho, é a mentalidade que a gente quer estimular. Isso aqui vem com o DNA. A gente vai ser assim. A gente vai estar aqui a maior parte do tempo, todos nós. E a gente quer estimular essa aqui. Caraca, é muito grande, não tem como errar. Caraca, é muito bom esse negócio, cara. Eu posso escolher o que eu como. Caraca, são 2 minutos só para ativar o GPS e perceber o que eu posso fazer de melhor por mim. Caramba, nunca tive tanta flexibilidade assim. Caramba, eu estou olhando aqui, até para o meu sono eu estou conseguindo olhar. Caramba, eu participo de uma comunidade extraordinária. Caramba, tem um monte de gente aqui me dando a mão. Caramba, eu recebo todos os dias aqui, moçada. Todos os dias aqui no MC, vocês recebem uma mensagem que você pode se permitir ou não se nutrir. Todos os dias. Todos os dias. Vamos fazer 6 anos que todos os dias a gente recebe uma mensagem aqui para dar um yes. Para poder aproveitar para a gente e a gente poder botar para quebrar. Todos os dias. Todos os dias tem alguém inspirando a gente a tomar água, mandando uma mensagem no grupo, colocando
como é que ela está organizando o seu prato, colocando uma mensagem bacana ou dividindo um pouquinho o seu estresse todos os dias. Aproveita. Né? Então, qual lente que você está colocando? Se for a lente da reclamação, a lente da reclamação ela é muito fácil de ser colocada. Então, presta atenção nisso. Senhorita Juliana, você chegou agora. Nós já falamos de você aqui, do seu depoimento maravilhoso, e que bom que agora você vai poder falar ao vivo aqui para a gente, né? Como é que está sendo esse modelo? Não sei se a Lu quer comentar. Eu mostrei a sua foto, eu dancei a música que acho que foi a Fabi que falou que essa música ganhou o Oscar. Meu Deus, eu não sabia. Que demais! Dancei, falei que a adolescente que mora em mim está super atualizada e feliz e brilhando, né, Ju? Parabéns, guria. Que delícia ler o seu depoimento e começar essa semana com as suas palavras aqui. E queria que você contasse um pouquinho como é que você estava, como é que você está se sentindo. Obrigada, Lu. Vocês estão me escutando bem? Perfeito, Ju. Ai, ai, ai. É assim, essa música, ela veio da minha sobrinha que tem 10 anos. Então, por isso que é uma pré-adolescente, né? Mas ela chegou numa forma assim que é, foi no processo durante o MC que eu descobri essa música e eu fui entendendo ela e aquilo que o Ali você fala sempre é sentindo a música, né? Sentindo a música e vendo o que que ela tem para dizer. E realmente, assim, na vida toda, a gente sempre se rotula, né? Que eu não consigo, que é difícil, que é complicado. E mesmo entrando no MC, né, no meu depoimento eu falo, eu sou muito uma vez eu falei com a Ali também, eu sou muito racional. Então eu tenho que entender a lógica, tenho que entender o porquê, e a emoção sempre fica para depois, né? E por mais que fazendo terapia, fazendo academia, o eliminar o peso não vinha. Por que que não vinha, né? Porque eu acho não, eu tenho certeza que eu não estava me permitindo me brilhar. Não é brilhar para os outros, é brilhar para mim. Então, assim, são 15 quilos, 6 meses de MC, abraço vocês todos os dias, todas e todos que estão aqui, né? É extremamente importante a comunidade, é extremamente importante se escolher, se programar, né? Perceber. O auto-perceber, assim, para mim fez muita diferença. Tipo, todos os dias, como que eu tô me sentindo? Por que que eu não tô indo no banheiro? O que que tá acontecendo? Por que que eu tô querendo atacar a geladeira, né? A capivara nervosa. E as conversas civilizatórias também durante o processo não foi fácil, mas realmente não vai ser fácil. Hoje, a hora que eu acordei 15 para 6. Aí a minha menina tá de manhã e eu voltei e cochilei. No que eu acordei de novo, você jura? Vou falar de você no shot. E eu tenho uma apresentação de um mestrado que eu comecei a fazer, então eu falei assim, nossa, eu vou ter que encaixar tudo isso e tá tudo certo, né? Então eu acho que assim, o MC, ele nos reforça o quanto a gente pode brilhar. E o quanto a gente estava apagado. Hoje, o peso que eu estou hoje, eu acho que eu tive com 20 anos e hoje eu tenho 44. Então, assim, é uma diferença brutal e é uma diferença não do peso, mas do olhar, do se enxergar, de como as pessoas enxergam você. Então, assim, vira e mexe, perguntam, né, Ju, mas e as canetas? Eu falo, não existe caneta aqui, existe escolhas. Já conversei com a minha família, porque todos eles têm sobrepeso. A minha mãe é a única que encara a questão da água, né, que encara a questão de caminhar, de fazer exercícios, né, mas, por exemplo, meu irmão e minha cunhada têm muita dúvida, acredita que eu ainda não falo a verdade.
eu te entendo, Ju. Ai, mas assim, é maravilhoso. Eu digo para quem está chegando agora, para quem acha que isso aqui é louco, não é louco, tudo tem uma lógica. Cada vez que a gente assiste a aula, cada vez que a gente se fortalece, e o importante é assim, não conseguiu participar online, assiste, assiste, porque aquilo lá vai virar uma chave em você. De uma forma ou de outra vira. É inexplicável, assim, é mágico. Mas a conscientização que a gente consegue ter e a forma como a gente começa a se olhar é inacreditável. Então, muito, muito, muito obrigada, assim, de coração mesmo. Eu fico muito feliz que a música realmente mexeu com todo mundo, porque ela mexe mesmo, é isso. Eu tô na academia lá, eu tô que nem a Lu, eu tô fazendo esteira, eu tô dançando, e assim, o meu exercício mudou, até isso mudou, sabe? Como eu enxergo ele também mudou, como ele é importante para mim, como o fato de estar sentindo a água entrando no meu corpo mudou. Então, essa consciência, assim, eu só tenho muito, muito a agradecer ao MC de coração. Sinto-se muitos abraçados mesmo, todos vocês, assim, porque realmente muda todo mundo. Eu não consigo mais enxergar você, a minha vida sem vocês, Ai, né? meu Com Deus todos do vocês. céu! Tá bom? Ô, Ju, você É, me Caio. mata do coração, que delícia, eu fiquei até arrepiada aqui, porque o nosso trabalho faz muito sentido quando a pessoa abre a janela, igual você abriu nessa foto aí. Eu acabei de olhar essa foto, eu falei, não é só a do depois que tem essa blusa que traz essa frase, a de antes também. Você precisou abrir Exato. essa janela aí, né, para a gente poder entrar, para você enxergar o bosque encantado e brilhar mesmo, caramba. A gente não merece outra vida, senão uma vida feliz com a gente, né? É, É, consciente com a gente, como você falou, e uma pessoa cética, né? Que precisava de fatos e dados ali. Nossa Senhora, eu imagino esse exercício. E quando você fala do exercício, por isso que eu falo que não é tá pago o hashtag, não pode ser tá pago. O tá pago fica pesado, é tá investido, né? Eu tô me sentindo melhor, tô dormindo melhor, tô melhor em mim, tô sentindo a água que eu bebo. Olha que detalhes de coisas que a gente passa batido. Queria te agradecer, fazendo mestrado no caos, com filho, cachorro, gato, papagaio, aquela confusão toda. Olhando para a gente fica mais leve, né, Ju? E sem se culpar, sabe, Lu? Porque eu acho que essa questão que o Ali puxa muito a gente, e super muito obrigada por isso também, dos 75%, é extremamente importante. Só que esse olhar, eu não fiz 75%, por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso, meu sentimento tá assim, eu tô na gaiola. Vamos conversar? O que que tá acontecendo essa semana? O que que eu vou fazer diferente? Sábado já fiz muita coisa, né? Já deixei o pãozinho, já separei as frutas, que é para mim, né, Lu? Essa que é a questão, é para mim. Então, seguir essas orientações todas e não ter aquela culpa, aquele peso do que estava fazendo de errado. Eu fui Eu fui ver minha tia, 9 anos sem ver ela, eu comi chocolate. Então, assim, por quê? Porque eu estava com ela, eu me permiti, eu tenho essa flexibilidade, o meu MC está verde. Mas isso não quer dizer que eu tenho que me culpar ou não me culpar. Eu tenho que me entender e me deixar brilhar sempre, não deixar os outros, né? Porque o julgamento dos outros, a opinião dos outros, isso não pode valer mais do que a minha, né? E isso foi tão difícil para mim entender, assim, nossa. Foram 6 meses de choro, 6 meses de culpa, 6 meses de descobertas. Mas eu acho que é um processo e eu não vou dizer que eu não vou voltar, mas que eu vou conseguir porque eu tô com vocês. Mas muito obrigada, gente. Beijo, beijo mesmo. Ô, Arrasou. viva gigante para ela, minha gente! Uhul! Muito bem. Ô, Lu, eu vou fazer um negócio aqui rapidinho também. Eu lembrei aqui, você falou um negócio muito bacana no início, que a gente já quer colocar a medalha antes de começar, É, né? Já quer a colocar a medalha calça. antes de começar. E aí eu lembrei uma pessoa que mordeu a medalha aí no final de semana, eu vi isso ontem à noite, eu achei muito bacana. E a Silvinha colocou aqui no chat também, um sonho custa caro, mas desistir do sonho também custa caro. E a Ju falou, eu não tinha feito essa associação.
Acho que talvez uma coisa que é a oposição do sonho é viver apagado, né? Se a gente não sonha, a gente vai viver apagado. Vai assim, cara, o quanto podemos brilhar ou ficar apagado é uma escolha nossa, né? O quanto a gente pode brilhar, sonhar e tal, ou a gente pode ficar apagado, né? Que é um negócio que talvez isso ajude a gente a entender que onde a gente estava não estava legal, porque a gente estava apagado, né? Mas a pessoa que eu vou falar aqui, que ela realmente ela colocou a medalha nesse final de semana, mas ela não acordou com a medalha no peito, né? Ela estava assim, né? Adoro todo ciclo a gente vai viver isso aqui, né? Porque ela está vencendo mais um ciclo de 2 meses, né? Mais um ciclo. Você imagina, a pessoa que vai falar aqui, talvez, ou que está postando nos grupos, talvez vocês então, ela acabou de fazer uma corrida de 21 quilômetros, talvez vocês estão achando que ela sempre foi assim. Não, ela não estava assim. Essa aqui eram as pernas dela, eram as dores que ela estava sentindo, eram os problemas vasculares, eram as operações que ela tinha passado. Tem exatamente 10 anos que já passei por 3 cirurgias vasculares e estava muito sério, estava na fila da bariátrica. Estava na fila da bariátrica depois de ter o apoio de todos os melhores médicos de Brasília. Estava na fila da bariátrica. E aí ela começou e seguiu e veio e ficou brava e chorou e não sei o quê e veio e seguiu e de repente ela estava mandando essas fotos aqui. Caramba, consegui sim. Ou comecei a caminhar 5 quilômetros. Caramba, comecei dessa. E ontem ela mandou 21. Então, é essa pessoa que a gente vai falar aqui. Ela não começou com a medalha no peito, moçada. O- Faltou Diga. a voz, não tem como, né? Faltou porque, olha, ouvindo a Juliana falando, ela degustou realmente o MC, né? Ela entendeu o que que é o MC. Igual eu venho entendendo durante esses 3 anos. E Alexandre foi a segunda medalha. Aí ontem, eu olhando o meu resumo lá do Strava, que eles mandam automático, né? Ontem eu coloquei o relógio, o celular, e nem olhei questão de tempo, de nada, não. Mas aí, quando termina, eles mandam, aí, por curiosidade, eu entrei lá para ver. Essa meia maratona foi 5 minutos mais rápido do que a primeira que eu fiz. Você coloca aí, eu me emociono. Não tem como não se emocionar, né? Porque por vários tempos eu falava para mim mesmo que eu não conseguiria. E fora as pessoas, por eu abrir para mim falar que eu não conseguiria, as demais que estavam ao meu redor eram certeza que elas iam falar que você não vai conseguir. E olha, eu estou desde janeiro me preparando para essa corrida, desde dezembro, né? O pessoal lá do SESC falou: Lu, você tem que correr os 21 agora é conosco. Ah, não, vou me preparar. Fiz a planilha, peguei a planilha da Júnia, da professora lá do clube de corrida, e comecei bem bonitinha. Falei, nossa, vai ser top. Aí veio dezembro, as questões de saúde daqui de casa, veio janeiro, veio fevereiro, e aquele corre, terminou os exames com louvores, principalmente da minha parte, e os demais começaram a colher os frutos. E aí eu falei, eu vou desistir dessa corrida dos 21, porque não deu para me preparar como eu queria. Mas eu vou fazer o que eu posso. Comecei a fazer o que eu podia. E ontem caramba, 5 minutos. E o importante não é o tempo, não é o pace, nada disso, porque o importante é eu terminar aquela corrida. Eu no quilômetro, acho que era 18, eu encontrei com o Alencar lá quietinho, tirando minha foto. Aí eu fiz a volta, quando eu voltei, ele estava lá na, na chegada novamente. Ontem ele olhava para mim, ele ria, ele se sentia tão bem, ele falava assim: Ah, Lúcia, é difícil a gente falar, você postar, eu vejo sua alegria, mas só sabe quem vive, quem convive, quem passou pelo que você passou. Eu entendo a sua alegria. Porque é isso bem daí, Alexandre. Eram umas cirurgias, era mama, eu nem cheguei a comentar com você e com a Lu, que eu retornei ao mastologista, mudei de mastologista,
Para minha surpresa, a minha mama que tinha, a mama direita que tinha 28 nódulos, passou realmente para 5. O médico me deu alta até setembro. Esquece mama. Vá viver tudo que você tem para viver, porque você, Lúcia, é experiência do que se fizer dar certo. Ele fala todos os dias, vem outubro rosa, vem não sei o quê, vem blá blá blá, e as pessoas não compreendem que não é um mês, a gente está ali só simbolizando, alertando, é uma vida toda de mudança. E como você me falou na primeira consulta, que eu te conheço há 2 meses, você faz escolhas todos os dias e você tem feito as suas escolhas todos os dias. Aí ele falou: é a boa alimentação, é o bom sono, é a higiene mental, é a atividade física. Esquece, o câncer ele é inimigo dessas coisas, ele é inimigo, a não ser que você realmente vem de células aí genética, mas o seu câncer que você teve e o que você poderia vir a ter, e a questão da circulação, foram mau hábitos de 20 e poucos anos, que é desde os 20 anos que eu luto, né, contra a perna, contra a mama, tireoide. Aí eu falei assim, tudo isso poderia ter sido evitado, porque na minha família não tem. Agora, o meu pai aí, que também é adquirida, essa leucemia dele foi adquirida, o diabetes dele foi adquirida, a pressão alta dele foi adquirida, porque ele nunca se escolheu, ele nunca fez questões de nada, e eu também estava indo nesse mesmo ritmo. E tem 3 anos que eu venho falando na minha casa que é escolhas que nós temos que fazer, até de amizade, de compromisso, escolha de quem eu quero que está do meu lado, quem eu não quero que esteja do meu lado, são N situações. Hoje eu coloquei o Caqui aqui para o Alencar tomar o café, aí ele falou, Lúcia, não manda arroz. Eu falei, não, mas eu não vou mandar arroz, eu estou mandando quinoa. Por que que você falou assim? Aí ele, que o caqui é carbo restrito, e aí vai dar um pico de glicose muito alta, na minha diabetes, mas se eu comer ele, comi o ovo, tomou lá o suco verde dele, comeu o caqui, porque estava bem maduro e ele gosta. Falei, eu vou abrir a Entendi. exceção e dar agora pela manhã. Então, isso são escolhas, e eu venho falando, gente, o MC é tão fantástico, porque o que a gente ganha é a perca de peso. Porque, para mim, isso aí foi o de menos. O que mais me deixou grande, valioso no MC, foi minhas mudanças de comportamento, minha mudança mental. Aí tá, e aí resumindo, a semana passada, nosso filho, como vocês sabem, a maioria, passou por uma crise. Eu acho que foi um burnout, não sei o que que foi. Daniel nunca tinha manifestado isso. E ele me ligou, isso na quarta, foi quinta-feira, e a corrida no domingo. Ele me ligou, mãe, eu não estou bem, pai, eu não estou bem, me ajudem. Eu estou passando por isso, eu estou me cobrando demais, é muita coisa. Eu tenho certeza todo dia que é o curso que eu quero, mas, mãe, é muita coisa. Mãe, eu também me sinto incomodada, porque tem professor que só joga conteúdo, e isso está me deixando nervoso, porque eu gosto das coisas que as pessoas tenham compromisso. Aí o Daniel, para. Daniel, respira, meu filho. O seu compromisso não é com o outro, é com você. Esquece o professor que não tem compromisso. Aí eu usei a psicologia positiva que eu aprendi aqui no MC. Respira, filho, vamos em frente. Que bom que você me pediu ajuda para mim, para o seu pai, para sua irmã, para a família, mas, Daniel, pense em você. Olha aí como é que você está, se desequilibrou, está perdendo o seu dia de vôlei com os colegas, de ir na praia, você mora a 10 quilômetros da praia, porque está se cobrando, porque eu tenho que estudar, porque o professor, isso. Daniel, respira. Aí eu fui no fundo do posto, até liguei para a Luciana, Luciana, me socorre, me ajuda, como é que é a ansiedade, porque o Daniel manifestou e eu estou preocupada, meu filho longe. Aí eu falei, bom, aí eu também vou desequilibrar. Retornei tudo de novo. Peguei minha pasta até aqui em cima da mesa. Dessa aula que você vai dar hoje. Aí eu comecei a ler.
a fazer os exercícios, fazendo as tarefas do dia, parava aqui, escrevia. Aí comecei minhas orações, pedi muito. Senhor, dai equilíbrio para mim, para meu filho, equilíbrio das coisas que a gente não pode mudar. E aí a balança subiu 1 quilo. Da noite para o dia ela subiu 1 quilo. E sem atacar, sem compulsão, sem nada. Aí subiu de novo. Acho que foi 2 quilos em questão de quinta para sábado. Aí eu falei, não, não é sobre a alimentação, é sobre o meu emocional. Eu preciso ser ajudada para ajudar o Daniel. E aí fui relaxando, fui entendendo, fui estudando, fui ouvindo, fui me ouvindo. Falei por várias vezes, você falando aí o nome, eu, Lúcia, você não vai jogar fora o que você plantou e que você vem aprendendo e vem regando. E você precisa passar isso para o Daniel. Aí entrei em contato com a Lídia, nossa amiga aqui do MC, psicóloga fantástica, uma pessoa. Na hora que eu mandei o oi para ela, por isso que eu falo muito assim para os meus filhos: quem não é visto não é lembrado. Por que que ela lembrou de mim? Porque eu sempre estou regando as minhas fortalezas aqui no grupo, aqui no MC. Eu coloco mesmo, eu posto, às vezes acho que eu sou até um pouco evasiva, porque eu falo, eu mostro que é possível. Aí a Lídia me respondeu imediato: não, Lúcia, pode deixar, eu vou conversar com o Daniel, a gente se organiza, não se preocupa. Aí não perguntei valor da consulta, da mentoria, aquela que pode fazer, vir fazer com o Daniel. E só acreditei naquela palavra dela que quando eu ouvi pela primeira vez o Habites. Dali em diante, eu lembro que eu cheguei a eliminar 10 quilos, porque eu ouvi a Lídia. Eu ouvi a Lídia, eu ouvi o Alexandre, os puxões de orelha, eu ouvi a Luciana, ouvi a Jônia, e estou aí para contar a história, e essa história ela não vai ter fim. Ela é o início de uma história que eu quero para a vida toda. Como diz o Alexandre, eu quero chegar aos meus 90 anos, sim, correndo aí, igual ontem a Dana Maria, ela é do nosso clube de corrida, a Dana Maria é amada aqui em Brasília, acho que não tem quem não conheça a Dana Maria. 76 anos, ontem correu 21 quilômetros comigo. E todas meia maratona, 5 quilômetros, 2 quilômetros, Dona Maria, ela se inscreve, é da 42, agora não está fazendo mais tanto 42, das 21 a caminhada de 3 quilômetros, ela está inscrita em toda, é incrível, a gente fala assim, hoje a Dona Maria não vem, e ela está lá. E aí é isso, é uma história que todo dia eu ressignifico, né? É um corpo inflamado, era mais uma mente inflamada do que um corpo inflamado, era aceitar que o outro falava, ah, não, aí não tem jeito, aí é só faca, as suas pernas não tem jeito, nossa, tanto de varizes, você não tem vergonha de usar essas, de mostrar essas varizes? Aí eu falei, nossa, a pessoa não entende que se fosse só as varizes, seria bom, era um sangue que não subia mais na minha perna esquerda. Era um corpo inchado, era uma cartela, aqui em cima, como eu já falei, de Dorflex, era uma caixa de Dorflex por semana. Não estou falando nem uma cartela, não, é uma caixa, porque eu tomava um pela manhã, tarde e noite. Isso fora quando as dores eram intensas, eu tomava aquele, não sei se é o Tramal, mas é primo, quase, é o Tramal. Eu tomava para as dores nas pernas e a coluna, porque o peso estava me vergando, e a timidez, o medo de não conseguir passar mais por essas situações. E hoje eu estou aqui, super saudável. O Daniel nos ligou ontem, já teve a primeira fala com a Lídia na sexta-feira. Sábado, meu filho estava com um sorriso imenso, estava se organizando. Falou, mãe, eu fui para a Atlética, eu joguei o vôlei. Falei, ah, Daniel, eu vi, porque o Daniel e a Clara, eles são muito abertos comigo. E eles dividem tudo, até as redes sociais que eles seguem. Aí eu falei, ai, filho, eu não te vi na tardezinha da Atlética. Ele, não. Eu não fui, foi por uma escolha. Aí eu ouvi, chegou, eu me emocionei. Eu falei, poxa, meu filho está falando que fez escolha. Não, mãe, eu não fui para a tardezinha porque foi uma escolha minha, porque eu preciso revisar uma matéria que
a sua fala quarta e quinta, e conversando com a Lídia, eu acabei de receber o e-mail que eu passei em primeiro lugar na. Como é o nome? É, fugiu aqui o nome, que ele vai entrar Juntas, na Liga, juntas, na Liga Acadêmica de Cardiologia. E o Daniel juntas. sonha com cirurgia. Aí ele fala cirurgia neuro, depois fala cirurgia cardio, mas ele quer algo de cirurgia. E aí ele falou, mãe, com tudo aquilo que eu lhe ouvi, eu dividi, eu acabei de receber um e-mail que eu passei em primeiro lugar na Liga e é concorrendo com os meninos do oitavo semestre do curso de medicina. Aí eu falei, amanhã eu tenho a segunda, segunda fase, né? Essa foi a primeira, tem duas, três fases mais. Aí ele falou, mãe, agradece a tia Lu. Aí ele, mãe, de onde é mesmo que você conheceu a Lídia? Aí eu falei, não queria te falar, filho, mas você está com curiosidade, eu vou te falar. Foi do MC. A Lídia, ela é daquela fala do Habits, que a mamãe chegou a perder 10 quilos naquela época, quando eu perdi, eliminei os 10 quilos. Aí ele falou, caramba. Aí ele ficou silencioso, me olhando. Aí ele falou assim, obrigada por você me ensinar a ser vitorioso a cada dia. Mas não é vitorioso para ser melhor do que ninguém, é para ser melhor para nós mesmos, Alexandre. É para a gente lutar pela gente mesmo. Como eu falei, eu preciso ser vencedora. Eu não posso mais ser aquela Lúcia que não vencia, que só esperava, como diz você, eu só dava títulos aos outros, só era feliz com a vitória do outro e não vivia isso. E aí, eu repito, eu venho de uma família organizada, não é perfeita, mas organizada que quando tem falha chega todo mundo um para o outro e conversa, se ajuda, se refaz. Não tem um problema dentro da minha casa, sempre falei isso para vocês aqui, mas eu deixava as coisas do mundo trazerem coisas pesadas para dentro da minha casa e estava desequilibrando. No início, quando eu entrei no MC, eu estava tendo conflitos com a Alencar, com a Clara, com o Daniel, porque eu não me entendia. Eu ouvi o outro e eu já estava ficando uma pessoa extremamente chata, nervosa, alterada, falando alto dentro da minha casa, que quem poderia, em termos, entenda, não sou, estou dando voz a homem, não. Mas quem poderia ter um tom mais ativo, alto, de falar dentro de casa por questões, era o Alencar, e esse nunca nem abriu a boca. E eu já estava assim, engolindo todo mundo. E aí eu me retornei. E todo dia eu retorno do zero. Quando eu me vi, que eu falo, aí sim, aí eu falei, poxa, e agora? Mas aí eu fui tratando o Daniel, fui me tratando e corri ontem. Corri, foi uma corrida linda e foi uma corrida muito emocionante, porque ele mesmo, Daniel, ama aquele eixão. Ele fala, mãe, eu amo Brasília. Ele idealiza as coisas que ele quer, ele luta por isso. E eu falei, filho, eu lembro que nós começamos a andar no eixão, você tinha 3 anos de idade, fazendo aquele percurso de bike. Quando cansava, a gente colocava na cadeirinha. Nossa, aí amarrava a bike em uma árvore, em algum lugar lá, e terminava o percurso. E ontem a mamãe fez correndo os 21 quilômetros. E é isso, colhendo o que o MC me ensinou desde o início. E eu falo, o MC é transformador, o MC é vida. E ele acrescentou vida aos meus dias, porque como diz aquela, às vezes eu esqueço, como é que é, Lu, sobreviver? Antes eu sobrevivia, agora eu sei viver. E Isso. obrigada. E essa medalha é nossa, como outras que virão, não só da corrida, mas do dia a dia, das quedas, do levantar e do acreditar. Obrigada. Deus o pague, porque eu não tenho valor para falar o quanto que eu deveria pagar a vocês, mas Deus, ele paga vocês. Eu falei para a Lu essa semana passada, Lu, quem faz o bem para o outro, Deus não deixa cair. Ele dá o melhor. Então vocês vão ter sempre o melhor, porque vocês fizeram o melhor não só na minha vida, tenho certeza, como aí na vida da Ju e de outros que virão, né? E obrigada, obrigada mesmo por tudo, por tudo. Ei,
Oh, Bom, minha amiga, campeã da sua vida, de corpo e mente desinflamada, ainda vai estrear na TV hoje. Ainda vai estrear na TV, porque o programa que eu participei, que eu fui gravar semana passada, hoje esqueci disso. Na hora que você falou, Lúcia, da mente que estava inflamada, não é só o corpo que você desinflamou, é a mente. Eu falei, meu Deus, hoje é o programa. E olha bem quem vai dar um depoimento nesse programa. Essa maravilhosa contando, reforçando para você, né, Lúcia, a importância de se escolher todos os dias, porque a gente está aqui, gente, como eu falei aqui no chat, com a Pri, que falou: Meu Deus do céu, Cris, obrigada por me fazer iniciar a semana com um gás total. Esse sotaque mineiro da Lu já me animou, sou apaixonada. Essas histórias enchem o coração da gente com alegria e esperança. Estou começando hoje, não lavei a louça toda, mas agora eu estou animada. Sou psicóloga e também gostaria de me disponibilizar para ajudar também. Olha que legal. Estou percebendo, eu entrei de supetão e puxei a minha orelha para fazer diferente, porque eu falei que isso aqui, gente, isso aqui é oxigênio para vocês e para nós. Lúcia, obrigado, maravilhosa. Moçada, tem muita coisa. Na hora que a gente está ouvindo essas falas, né, eu sempre recomendo que vocês tragam algum caderno, alguma coisa, para tentar sair mais forte, né? Não ser apenas uma questão motivacional. Mas quem está acompanhando aqui a trajetória da Lúcia aqui com a Lúcia teve todos os motivos todos os motivos, todas as resistências para ela não fazer essa prova de 21 quilômetros. Todas. Desde dezembro, como ela falou lá. Hospital, marido, exames, não sei o quê, uma série de coisas, filho agora, não sei. Vocês observem as resistências que vão colocando para a gente não fazer, não fazer o que a gente vai fazer a gente crescer? Mas ela não desistiu, ela foi lá e fez. E eu acho que bacana é que em algum momento ela falou assim: caramba, a corrida é de 21, eu vou fazer o meu melhor lá. Eu vou ir até o final, né? E aí as coisas começam a destravar e dão certo. Não é um mês, é uma vida inteira de constância. Se a gente conseguir entender isso, não é um mês, moçada, não é uma semana, não é uma fase, é uma vida inteira de constância. Ponto final, é isso. Não tem como a gente lutar contra isso. Então, que maravilha essa história do filho já novo, inspirando na mãe dela, na mãe dele, né, se abrindo com a mãe dele, se inspirando nela e já conseguindo lidar com esse estresse de forma extraordinária. Também muito bacana. E, Lúcia, quem vai fazer a nossa palestra dessa fase vai ser a Lídia. Ela vai fazer uma super palestra aqui, então vai ser muito bacana também. Muito bem, tem uma pessoa aqui, meus queridos, senhorita Sheila Mendes de Freitas, que ela fez uma caminhada extraordinária, uma mensagem que eu me emocionei muito. E hoje você pode falar, Sheiloca. Que bom. Bom dia. Bom Bom dia, estão dia. me ouvindo? Bom dia, Perfeitamente. querida! Sim, Pois fiquei é, então muito emocionada com essa caminhada, guria. Parabéns! eu me surpreendi, né, até comigo mesmo, né? Então, eu peguei agora no depoimento da Lúcia e vendo aqui que eu estava seguindo o Instagram da Lu, e esse corte de cabelo lindo, maravilhoso. Tô Gente, metida, tô metida! tá, já é linda, charmosa, já tá mais ainda, né? Eu Ah, tava, obrigada. eu tava o dia inteiro, assim, conversando com a minha filha aqui, a minha filha mais velha que me dá apoio, né, que está comigo aqui. E ela, mãe, a senhora vai pegar mesmo esses 10 quilos? Eu falei, assim, tá pesado. Eu falei, pois é, isso tudo tava no meu corpo, né? Isso tudo tava no meu corpo. E agora, aí eu comecei, né, fazer quinta-feira. Falei assim, vamos embora. Porque eu tenho muita restrição ainda, né? Porque eu tenho esses três tipos de doença no meu corpo, mas o meu foco mesmo foi no Alexandre. Falei, ele tá me dando bronca, ele tá me dando bronca. Ele tá falando que eu tô sabotando, né? Depois coloquei isso na minha cabeça, falei assim, tem que fazer, porque senão esse paizão vai dar bronca em mim de novo. E ele tá certo, né? Aí eu foquei bem na Lu, falei assim, gente, eu estava com 83 quilos em dezembro, quando eu comecei a ver a Lu.
vem pro short, vem assim, começou, falei que lá foi, eu não estava entendendo aquilo, mas eu falei assim, mas outro processo, né? Então vamos embora. Lu, ainda não vou vestir o vestidinho que eu quero agora, dia 27 de abril, que é meu aniversário, não dá ainda, né? Mas a minha meta é perder 23 quilos ou mais, né? Mas assim, com você, com essa mulher linda aí, com a Lúcia aí que passa por tudo, igual vocês estão comentando, a gente está vendo aqui, essa mulher também é mais outro exemplo. Quando eu vejo ela lá na academia, postando que corpo lindo que você tá. Parabéns, viu, Júlio? Lúcia, parabéns, viu? Com todos os obstáculos aí, você é uma das outras que só tá me fortalecendo. E eu começo aqui, eu entro tarde, gente, porque eu tomo o pré-gabalina, eu acho que vocês sabem. Então, assim, tá meio difícil acordar cedo, viu? Mas hoje mesmo eu já vou me matricular na hidroginástica, no Pilates, porque para carregar aqueles 10 quilos não foi fácil, não. E eu falei, gente, aquilo tudo estava aqui distribuído no meu corpo, misericórdia. Eu fui assim porque eu tenho artrose nos dois joelhos e a coluna também, ela já deu o grito ali, já tomo, igual eu vi a Lúcia falando, que ela toma eu tomo tramadol, Lúcia, eu pregabalina, eu tomo uns 4 comprimidos por dia para manter em pé, porque é corrido, né? Não é fácil não, mas peguei agora bem no finalzinho, né? Peguei você bem emocionada aí. E a gente não fala muito, tem muitas pessoas no grupo, né? A gente não vai identificando com uma, com outra, mas eu identifiquei com você e com a. Como é que chama a outra que está viajando para Portugal? Isso, A você, Euseli, a Euseli. a Zeli, você então, assim, tá? Vocês, cada uma de vocês tem uma parte para contribuir com o meu processo, né? A gente fica vendo o testemunho de cada um de vocês. Você é uma mulher guerreira aí, que a gente não pode ter vergonha de chorar, não pode ter vergonha de desabafar, contar, porque aqui tá para isso, né, Alexandre? E você fica aí calminho, só prestando atenção, né? Eu sei que o homem tem que ficar mais focado, né? Mas por dentro não chora igual nós, né, Lu? Mas ele fica assim, bem Pior que ele tá intenso. chorando também, Sheila. Por isso que eu falo que ele é um paizão para nós, viu? Vocês dois, a Júnia também. Gente, que equipe é essa? Como é que você pode desistir? Igual agora, subir na balança, porque ontem, como eu faço feira, né? Final de semana, eu pego bem, eu tento levar a minha alimentação, tem hora que eu esqueço, porque é muito cliente, tem hora que enche, passa, né? Aí eu tento pôr lá, falar, será que eu ponho, o que eu vou falar lá no grupo? Mas eu deixo passar, que eu sei. Aí, igual ontem eu saí, fui para a igreja, né? Maravilhoso, tem que ir agradecer a Deus por tudo. Eu tô feliz, gente. Tô feliz. A minha participação é pouca aqui, mas eu agradeço muito, muito, primeiramente a Deus, depois vocês, né? Quero agradecer muito e tô aí, do meu jeitinho, no meu ritmo, com a minha participação pouca, mas eu não deixo de ver. Quer dizer, assim, eu não entro muito, né? Eu fico vendo, eu participo assim, sem me entrar, igual eu tô entrando agora. E eu adorei, gente. A minha caminhada foi bem puxada. Eu fiz o máximo, mas eu falei assim, gente, eu posso, eu quero mais. E esse joelho, essa coluna, é coluna e ombro, né? Desgastei meu corpo todinho trabalhando, né? Graças a Deus cheguei até aqui. Agora eu vou perder meu peso, eu quero chegar aos meus 60 quilos. Para mim tá faltando 13, né? Para mim tá faltando 13, mas eu quero que ter os 15. Se Deus quiser, vai chegar lá. Então, assim, eu levanto cedo, eu peso, venho aqui, faço o meu. Aqui, as minhas coisinhas, né, as minhas ervas, o limão, né, Alexandre? O limão com água, morna, e vai nesse ritmo, desse jeito. A minha alimentação hoje eu resolvi fazer um cafezinho pro povo aqui, ó. E coloquei açúcar. Gente, que horror! Como é que eu comia tanto açúcar na vida? Meu Deus, não consigo. Né? Então, assim, eu vou falar rápido aqui. Quero agradecer você, Alexandre, Luciana. Eu quero agradecer você, a Júnia, e vamos bora, igual você fala assim, vamos botar para quebrar, gente, né? Então, quero agradecer a vocês. Hoje, já levantei melhor, né? Porque tem que levantar melhor com prega-balina também, né? Fazendo um efeitinho, mas assim, a gente levantar e passar a mão aqui, gente, começar a ver a costela, né? Gente, eu tô começando a ver minhas costelas, gente, isso é bom demais, né?
Primeiro você perde quase tudo, bunda, coxa, para depois você começar a perder aqui. Mas tá bom, tá no processo, né? Então, quero agradecer vocês, viu? Beijo, beijo. Fica com Deus, gente. Beijo, Muito minha obrigada, linda. viu? Ô, Sheila, eu vou fazer questão, obrigado, mas eu queria ler aqui a sua mensagem. Eu vou até colocar no grupo de novo, que ela me emocionou muito também. Mas a Sheila, ela colocou aqui: boa noite, M-Change. Hoje realizei a primeira caminhada depois de muitos desafios. Estou aqui para compartilhar com vocês. Aos meus 50 anos, já tinha desistido de mim, achando que não ia conseguir mais emagrecer, ao conhecer, até entrar no Instagram e ver a Lu falando sobre o seu processo de emagrecimento. Vendo aquilo, me chamou pela curiosidade de continuar a seguir, até chegar o dia de entrar, me cadastrei pensando, vou tentar mais uma vez, como todas as vezes que eu entrei em alguma dieta, e eu pensei, vou entrar, não me custa, e sei que vou ficar frustrada, mas como eu sou uma pessoa de não desistir, seguir em frente, e hoje estou aqui para contar. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Pensei que ia ser mais uma tentativa frustrada, mas fui surpreendida com a Lu, com a Lê, com a Ju, com toda a equipe que está por trás deles. Pensei que na menopausa eu não conseguiria perder peso, pois hoje estou aqui, mais uma das mulheres que acreditou, e hoje estou mostrando a minha caminhada de mais que não foi frustrada. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha alegria de ter chegado até aqui, hoje fazendo 3 meses e 12 dias do meu processo de emagrecimento. Estou muito feliz a todos vocês. Então, Sheila, que grandeza, minha querida, que vitória enorme nessa vida super corrida que você tem, né? Super desafiadora que você tem, 10 quilos fazendo uma super diferença, e melhor ainda é ainda ver essa costela e esse sorriso aí de manhã, viu, minha linda? Fora fora. Obrigado, viu? Obrigado. Arrasou. Fora, fora. Que delícia, que delícia. É São Paulo você, né, Sheila? São Paulo, né? Só para saber aqui. Peraí. Sou de Goiânia, Goiás. De Goiânia, Goiânia, né? Olha, nós temos que Goiânia, ir. a Nós cidade temos que que ir o para povo fala. Brasília, Sheila. Para Brasília, porque aí vai ser um ponto de encontro aí, ó. Gurupi pode descer aí, viu, para Brasília. Tudo ali perto, ó. Nós vamos botar para quebrar. Precisamos tirar esse sonho da gaveta aí rápido, Alexandre. Eu quero ir lá no Eixão. Eu vou levando água para vocês, vou correndo atrás, dançando, cantando junto. Bom demais. Eu quero visitar essa barraca da Sheila. Então, Eu quem é de também. Goiânia, onde que fica a barraca, Sheila? Explica aí para a turma. Eu tô falando no microfone? Pode Tá, falar? pode. Ó, em Goiânia é uma feira. Ela é uma feira móvel, então a gente movimenta. Então tem várias regiões aqui, né? E a Lu falou que fica 3 horas de Brasília. Então, assim, eu tenho vários pontos. Eu mexia com 17 feiras por semana. 17 feiras por semana. Hoje eu mexo só com 5, porque, né, cheguei aqui numa fase que... Mas, graças a Deus, eu tô aqui. E eu espero vocês. Espero sim vocês para comer comida goiana. Quem gosta de piqui, vai ter piqui, porque sempre tem, né, piqui. A galinhada aqui, a pamonhada, que é a nossa pamonha, a tradição de Goiânia, né? Eu fico na pamonha e na galinhada. Largo o pequi para vocês. Não, então tá bom. Eu aguardo. Lúcia, pronto. Tá. Um beijo. Então, tô aguardando vocês pra gente fazer uma filmagem boa na minha banca, na minha barraca, onde vocês quiserem, gente. Arrumar minha casa, preparar minha casa para receber vocês, porque goiano tem a fama de ser colhedor, né? Não sei se vocês sabem. Não sei se tem mais. Eu vi que tem mais uma goiana aqui. Então, nós temos essa fama de ser acolhedor. Então, vem que eu estou esperando vocês. E esse negócio de Brasília aí, que eu não entendi bem, que você falou que vai ter em Brasília? A gente quer fazer um encontro lá, reunir os MCs que estão na área, fazer um dia de imersão, um shot ao vivo. Ah, meu Deus! Vai ser bom! Nossa, eu já tô dentro. Escutei você falar, por isso que eu quero saber que eu tô aqui pertinho. Fica mais perto, né? Mas eu quero ir na cidade de vocês também. Eu vim falar que é no meio do ano agora, né? Que vocês fazem o encontro aí em BH, né? Aqui em BH é no meio do ano. Eu quero também. Quero participar de tudo. Tchau, beijo. Beijo, minha querida. Beijo. Meus amigos, então vamos com tudo, botar para quebrar, né? Fazer o que tem que fazer.
organizar nossa louça e vencer essa semana maravilhosa. Começamos muito bem. Um beijo enorme! A Rose ali, danada.